Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Hanan Camilo e hoje eu vou te dar uma dica, falar sobre uma série que eu acho muito interessante e dá pra gente aprender e tirar bastante coisa dela. Você já viu aí no título, né? Na capa do nosso vídeo, a gente vai falar sobre a série Shtisel. Essa série vai falar de uma família de judeus ortodoxos e como é que eles vivem inseridos nos dias de hoje. E para começar, a gente não pode esquecer, já deixa aqui o seu curtir, já se inscreve no canal, é muito fácil, só dá uma clicadinha aqui, ó, se inscreve, se quiser também, clica no sininho, que aí você vai ter sempre informações de quando chegar vídeo novo. Essa é uma série israelense, uma série dramática, que está na Netflix. Ela tem 3 temporadas e ela vai contar o dia a dia dessa família, da família Shtisel. Então, a gente vai poder ver nessa série como é que os dilemas e as coisas funcionam para essa casa. Tanto do pai, do Shulem, que é o pai, o cabeça dessa casa, e como é que os seus filhos e as coisas vão acontecendo. Vão acontecer coisas boas, coisas ruins, coisas alegres, coisas tristes, mas como uma família normal. Então, não tem como a gente ter só momentos bons ou só momentos ruins, mas como essas coisas vão encaixando e eles, por serem ortodoxos, como essas coisas se encaixam dentro da série. Então, é um ponto de vista bem interessante para você que gosta de entender melhor sobre essa cultura, sobre o judaísmo, como é que funciona, o que eles seguem. Claro, é uma série de ficção, você sabe disso. A série ela não tem nenhum compromisso, está 100% ligado à crença judaica. E para você entender melhor um pouquinho, o que são ortodoxos? O que são esses judeus ortodoxos? São os que cumprem estritamente 613 preceitos da lei judaica. Esses preceitos vão estar ligados a alguns hábitos que eles possuem. Então, por exemplo, na alimentação deles, como é preparado, como é que eles vão consumir aquilo, no descanso do sábado e nas leis da pureza familiar. Então, isso dá uma base para a gente entender o que é o ortodoxo, para a gente compreender melhor como é que funciona essa família. A série se passa em Jerusalém. A gente vai ver ali do pai, do cabeça dessa família, o Shulem. Ele é um rabino. Ele dá aula na escola de ensino fundamental para os judeus. Ele tem o Akiva, que mesmo seguindo as tradições ortodoxas, ele quer ser um artista, ele quer viver da sua arte. Ele vai ter um conflito muito grande com o seu pai. Cara, vai acontecer tanta coisa dentro dessas 3 temporadas entre o Akiva e seu pai, né? O Shulem também tem uma filha, a Git, e a Git já está casada, já tem a sua família, e também vai mostrar esse núcleo familiar ali da Git. A criação dos filhos, como é que funciona um casamento. Acontece algo ali com ela, que o marido ele vai viajar para trabalhar e aí acontece como se fosse uma separação. Como é que essa mulher ela vai ser vista pela sociedade? Se souberem que agora o marido dela não está mais em casa, então ela tem que ficar criando artimanhas e trabalhando, cuidando dos filhos. Ela tem que se virar em fazer um monte de coisa. E mesmo assim, ela ainda tem que trabalhar essa situação para as pessoas não saberem que o marido dela abandonou. E como é que ela convive com isso? Como é que ela convive com seus filhos? Ela tem 2 meninos ainda bem pequenininhos, né? Mas tem uma menina que já está mais crescida, que já presta atenção, já sabe o que está acontecendo, e a gente vai ver ali como é que essas coisas vão funcionar também na casa dela, nesse núcleo, né? Nessa família toda. O que eu acho muito interessante nessa série é como as coisas vão funcionar. Então, ali a gente vai ter uma ideia de como é que eles agem em determinadas situações. Como é que funciona o namoro deles, como é que funciona o casamento,
como é que funciona o dia a dia. Então vai mostrar coisas da cultura e dos costumes que são bem interessantes, são bem legais. Como é que funciona um casamento arranjado. Ali na série, né, tem até um homem que ele é especialista nisso, porque ele faz essa ligação das famílias, ele faz esse link dessas famílias, ele entra em contato. Então o casal ali, eles vão se encontrar a primeira vez e ali eles já conversam. Se tiver um interesse, eles marcam o segundo encontro. Então as famílias ficam sabendo, né? As famílias sabem como é que isso funciona. E aí é bem interessante, porque a gente vai vendo a pessoa conhecendo ali, tendo aquele choque de conhecer a primeira vez, se tem aquele interesse ou não. E dali já tem poucos encontros e já marca um casamento, né? Já vira um noivado. E como eu já falei aqui para vocês em alguns vídeos, né? Estou fazendo um panorama dos vídeos do Antigo Testamento. É bem legal porque a gente vê algumas ligações. Por exemplo, na série, quando alguém fica noivo, então depois que você está noivo, é quase um crime você separar e falar que não quer mais casar. Como a gente fala lá no Antigo Testamento, no noivado, aquilo já estava valendo como um casamento. Aquilo já era importante como um casamento. Era só uma questão, só faltava cerimônia, né? Só faltava aquela cerimônia do casamento para as pessoas verem. Mas o noivado já era assinando um compromisso. Então, ser noivo já era assinar um compromisso para os judeus. E a série vai mostrar isso. O dilema que é causado se você for noivo de alguém e você quiser separar. Como é que funciona a relação do casamento quando a mulher casa, os costumes que ela tem. Então, ela tem características, ela tem vestimentas, né, de uma mulher casada. Falei disso também no vídeo sobre Ruth, tanto que quando o esposo dela morre, elas têm uma vestimenta, né, de luto, elas têm uma vestimenta, se a mulher for separada, se a mulher for viúva, as pessoas na rua já sabem. Então, é bem legal a gente ver que eles ainda têm essa importância no casamento, essa importância no noivado, que se você já cria um compromisso, você tem um compromisso com aquela pessoa, aquilo ali já está valendo, não é que você pode abandonar e soltar assim de qualquer jeito. Então, alguns aspectos que a gente já vem estudando aqui nos nossos panoramas, a gente já vê na série. Claro, lembrando sempre que é uma série de ficção. A gente não tem que levar aquilo ali ao pé da letra, não 100%, de como é que eles tentam ainda trabalhar isso nos dias de hoje. É bem legal porque a gente consegue entrar um pouco nessa vivência. Como a série ela não mostra nada de muito extraordinário, de uma fantasia muito bizarra, é muito próximo do real. Então, quando você vê essa série, dá para você imaginar que aquilo está acontecendo realmente. São dilemas que vão acontecer realmente. A menina querendo casar muito nova, e elas casam ainda muito nova. A gente vai ver maridos que se dedicam totalmente ao estudo da Torá, e a mulher trabalha fora e ele se dedica totalmente ao estudo. Como eles se acertam nisso, né? Nesse compromisso de a mulher aceitar que ela vai trabalhar para fora para sustentar a casa e ele vai estudar a lei para manter vivo os estudos da Torá. Mas isso, na cultura deles, é algo muito importante. É muito honrado um homem se dedicar desse jeito. Então não é uma coisa vergonhosa. Então a gente também tem que aprender a entender como é que funciona a cultura de um outro país, de um outro povo. E lá a gente vai ver eles estudando muito isso, sempre tentando trazer a vida deles para esse conceito e viverem ainda dentro desses costumes que tem dentro da Torá. A gente conhece também como Pentateuco, então vai estar lá assim, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os primeiros 5 livros da nossa Bíblia, são os 5 livros escritos por Moisés para a tradição deles se manter viva. Então, dentro desses costumes também, a gente vai ver um que é muito interessante, que toda vez que eles estão chegando em algum lugar, entrando por uma porta, tem algo ali que eles sempre tocam antes de entrar, que é a mezuzá. A mezuzá é um artefato
que eles deixam ali pendurado ali na borda, né, da porta, no portal, para eles lembrarem da aliança que eles têm com Deus. Ali dentro, não importa tanto o que está para fora, mas sim o que está dentro. Ali dentro tem sempre um texto, e esse texto está falando dessa aliança com Deus. É um senso de identidade judaica e o compromisso que existe naquela casa. Se a gente for levar isso para a Bíblia, como referência de onde eles tiram isso, está lá em Deuteronômio, para eles lembrarem dessa aliança. Mas algo que aconteceu e marca isso assim de uma maneira muito clara é a praga dos primogênitos. Então, Deus manda os judeus, o povo dele, matar um cordeiro para poder cear e pegar o sangue daquele cordeiro e passar nos umbrais, né? Passar na borda da porta, porque assim, quando o anjo passasse e visse a marca do sangue do cordeiro, num cordeiro puro, num cordeiro sem defeitos, sem mácula nenhuma, o anjo passaria direto daquela casa, né? Então a gente precisa voltar lá para poder entender melhor no Êxodo a saída do povo do Egito com essa praga, para a gente associar a isso. Então ali vai ser instituída a primeira festa da Páscoa, e em breve eu devo fazer um vídeo falando um pouco melhor sobre essa festa, como funciona, o que tinha nesse portal, os escritos, coisas que tinham, até porque Deus pede para se passar o sangue ali. Vou deixar essa para um próximo vídeo. Me diz aqui nos comentários se vocês têm um interesse, eu posso fazer um vídeo explicando isso melhor, dando um contexto melhor sobre isso e sobre a Páscoa. Mas a ideia aqui é só mostrar para vocês que tudo que eles fazem tem uma referência. Então, trazendo lá para as pragas no Antigo Testamento, lá no Êxodo, que passa o sangue, então aquilo era uma maneira de proteção, era uma aliança de Deus com o povo, uma aliança de que os seus não seriam mortos, que os seus estariam bem e passariam por aquela praga sem nenhum problema. E é isso que acontece. Então a Mezuzá também tem essa aliança, marcando essa aliança de proteção, dizendo que ali tem alguém que serve ao Deus de Israel e que isso é como se fosse uma proteção. E a gente vai ver isso também na série The Chosen. Eu já falei aqui da série The Chosen. Se você não viu, eu vou deixar um card aqui em cima, um link aqui embaixo na descrição para quando acabar esse vídeo você ir lá assistir também a gente falando um pouquinho da série The Chosen. E lá a gente vê os judeus fazendo isso, porque era um costume, do mesmo jeito que eles tinham o costume de levantar e a primeira coisa eles fazerem a oração deles, não comia, não escovava dente, não fazia nada disso. Então, alguns costumes que eles tinham, e desses tantos eu queria dar essa referência para vocês. Na série a gente vai ver várias outras que a gente vai ter ligação com a Bíblia. Então, para a gente ver como é que eram os costumes deles, como é que eles faziam e como é que funcionava, e a gente ler e a gente conseguir ver isso numa imagem, é bem interessante. Fica muito mais fácil para a gente gravar essas informações, fica muito mais fácil para a gente assimilar isso, mesmo sendo uma série de ficção. É só a gente entender como é que funciona a cultura e como é que a gente não precisa desassociar e separar ela, mas a gente sempre enxergar com as lentes de Cristo, a gente sempre enxergar com as lentes da palavra, com a escritura de Deus. Então, a gente pega isso e leva ali para a série, e a gente vai conseguir enxergar com essas lentes. Eu não estou querendo espiritualizar a série, eu não estou querendo santificar a série, não é nada disso que eu estou fazendo. Estou falando que um cristão, ele sempre tem que olhar para as coisas, uma cosmovisão cristã. Então, seja isso para série, para filmes, para música, para cultura em geral que está à sua volta e a gente consome no nosso dia a dia, como a gente vai ver isso? Então a gente pode escolher séries que sejam interessantes para a gente, músicas que sejam interessantes para a gente ouvir, que tem uma qualidade boa ou ruim, e a partir da nossa cosmovisão cristã, a gente consiga separar e diferenciar o que é bom, o que é ruim, o que é válido, o que não é,
e como a gente pode trazer o que a gente aprende da nossa vida cristã para a nossa vida cotidiana e como é que a gente faz para isso transbordar da gente. E eu te convido a assistir Shitzel. Você vai gostar muito dessa série, vai aprender muito. Então, curta essa série, aproveite, 3 temporadas, tenho certeza que você vai rir, vai chorar, vai se emocionar e vai querer abraçar alguns personagens daquela família e vai conseguir aprender um pouco mais sobre essa cultura. Se você gostou desse vídeo, curta, não deixe de curtir, comente o que você acha dessa série, se você vai ver, se você já viu, o que você mais gosta. Compartilhe também para as pessoas conhecerem não só o nosso vídeo aqui e vai ver que a gente tem muito mais coisas, os panoramas do Antigo Testamento que a gente está dando, falando de livro por livro. Então isso te ajuda a entender melhor a Bíblia e conhecer melhor a Bíblia. E se inscreva, não deixe de se inscrever, é muito fácil, é muito rápido, é muito simples, não custa nada, isso ajuda muito para a gente poder crescer e o YouTube entender que a gente tem uma relevância maior e mostrar esse vídeo e os nossos conteúdos para mais pessoas. Os vídeos que eu comentei eu vou deixar todos aqui na descrição e até a próxima dica. Tchau!